Olá, neste momento eu queria conversar com vocês sobre o Evangelho Eterno. Lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, onde diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Querido, é importante ressaltar aqui nessa ocasião que o evangelho do céu não é o evangelho denominacional. Não é o evangelho da Igreja Batista, nem da denominação metodista. Não é presbiteriano, tampouco assembleano. O evangelho que a igreja precisa proclamar é o evangelho eterno. É esse eterno que transforma, que salva e que liberta a vida do homem ou daquele do mais vil pecador. Há pilares muito claros aqui, na autoria de João, no livro de Apocalipse, do Evangelho Eterno. E o primeiro pilar que o Evangelho Eterno traz é temer a Deus. Nós precisamos pregar o temor a Deus, não medo a Deus, mas a reverência ao Senhor, naquele que está sentado num alto e no sublime trono. O provérbio vai dizer, Salomão, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos dizer que essa boa notícia é a convocação do temor a Deus, da reverência àquele que está sentado no alto e no sublime trono. O segundo pilar é da glória a Deus. Se o primeiro pilar é temer ao Senhor, o segundo é dar glória a Deus. Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, que comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a honra e para a glória de Deus. John Piper vai dizer que Deus ama a sua glória e essa é a base do seu caráter. John Piper vai dizer que Cristo, antes de nos salvar, morrendo na cruz, o que estava arraigado e ardentemente no coração do Cristo, do Filho de Deus, era reparar a glória do Pai no coração do homem que foi manchada no jardim. Ou seja, a nossa vida deve se mover em glória. E se tem uma coisa que nós devemos proclamar, é a glória de Deus. O terceiro pilar é porque é chegado a hora do seu juízo. Aqui está falando de tempo, um tempo aceitável de manifestar a graça do Senhor, mas também do juízo de Deus. A oferta do reino de Deus é uma oferta dupla, é uma oferta de salvação, mas também, se a pessoa se recusar, é uma oferta do juízo de Deus. O Deus que é amor também é o Deus que é fogo consumidor. João Batista, quando veio anunciar, sendo um precursor da nova aliança, ele veio convocar o povo para se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Da mesma forma, quando Jesus, o rei do reino, veio também, ele convocar o reino de Deus, convocar as pessoas dizendo a mesma coisa. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Em Atos 2, quando Pedro prega aquele célebre sermão, e quando ele termina, as pessoas vão dizer o que nós devemos fazer. Arrependam-se e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. Ou seja, o que a gente deve anunciar nesse tempo é que o Senhor está voltando e eles têm o juízo e têm uma oferta de salvação. A nossa função é pregar a salvação, mas também anunciar que se eles não se arrependerem, que se essa sociedade
que está caída, morta nos seus delitos e pecados, se eles não se arrependerem, estão preparados para ele o juízo eterno de Deus, o inferno que não foi feito para a sociedade, mas para o diabo e os seus anjos. E o último pilar do evangelho eterno é: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. O quarto pilar eu consigo identificar muito claro, que é o pilar da adoração. É o tempo que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. É tempo de temor. É tempo de dar glória a Deus, é tempo de anunciar a graça, mas bem como também o juízo do Senhor. É tempo de adorar somente aquele que vive pelos séculos dos séculos. O Evangelho eterno proclama o temor a Deus, o Evangelho eterno proclama a glória de Deus, o Evangelho eterno proclama a graça e o juízo de Deus, e o Evangelho eterno proclama a adoração ao único que vive e reina pelos séculos dos séculos. Queridos, esse é o evangelho não da Igreja Batista, nem da Metodista, nem dos presbiterianos, nem dos assembleanos. Esse é o evangelho eterno da glória de Deus, o evangelho dos céus. E que Deus abençoe e vamos proclamar esse evangelho em nome de Jesus.